E nesse vídeo eu quero te falar sobre uma preocupação que vários torcedores colorados estão tendo. Será que o time do Roger ficou batido? Será que a partir de agora todos os times sabem como lidar com o time de Roger Machado? Pois bem, essa pergunta ela foi feita na entrevista coletiva, mas além disso, essa pergunta ela foi feita também no bastidor. Por óbvio, após toda a partida, a direção do Inter e comissão se juntam para fazer uma reunião, para ter um diagnóstico, um feedback das últimas rodadas. E obviamente esse assunto foi trazido à tona, o modelo de Roger Machado. E a partir disso, eu já quero te trazer uma informação de bastidor em cima dessa situação que está sendo discutida. Mas não só isso. Também quero te falar sobre uma posição que a partir de agora, além do camisa 8, que já é informação que na metade do ano o Inter vai contratar, quero te falar também de uma outra possibilidade. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Não esquece também, deixa nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, em especial, principalmente sobre essa situação de Roger Machado. Tu acha que esse esquema, esse modelo do Roger já está batido? Já está fácil de ter uma leitura? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque essa discussão ela começou a surgir depois do Clássico Grenal, porque o Grêmio sem treinador com auxiliar James Freitas, que conhecia muito o Roger Machado, foi auxiliar dele no Fluminense, no Grêmio por muito tempo, e ele sabia exatamente esse modelo de jogo por parte do Roger. E ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Montou duas linhas de quatro, encurtou as linhas, deixou a marcação individual, acabou centralizando a figura do Monsalve quando eles tinham bola, abrindo campo e corredor para a figura do Marlon, colocando o Edenilson como uma espécie de um segundo atacante para quando eles não estivessem a bola, ele ser a figura que marcaria, por exemplo, o Fernando. Então eles leram muito bem a parte de marcação em cima do Inter, tanto que o Inter teve muita dificuldade para criar, o Inter teve poucas chances durante toda a partida, durante os 90 minutos, por mais que tenha sido um time com muito mais posse de bola, o dobro na verdade. Então, o Inter teve 61% de posse de bola, teve 12 chutes no gol contra 9 por parte do Grêmio. As chances claras mesmo de gol, né, foram poucas durante a partida em relação aos outros jogos e outros grenais que a gente já teve. E passada a partida contra o Palmeiras, que foi uma partida que a gente teve muita dificuldade, tanto que foi a partida que acabou tirando a nossa invencibilidade, a pergunta que fica nesse momento e que começou a ser trazida por uma parte de torcedores é: o esquema ficou batido? Pois bem, quero te trazer alguns bastidores em cima disso. Primeiro, o Roger falou sobre essa situação e foi a primeira vez, inclusive, que a gente viu o Roger um pouco mais irritado ao ser perguntado sobre isso, porque ele disse: olha, pelo amor de Deus, né, gente? A gente, dos últimos 18 jogos, né, não perdeu 17, a gente teve uma primeira derrota depois de muito tempo no último meio de semana, a gente não tinha perdido ainda na temporada, e aí ele traz uma frase que é muito interessante: nem sempre o time que é campeão vai vencer os jogos, nem sempre o time que é campeão vai ter solução para tudo, nem sempre o time que é campeão vai ter facilidade em vencer as partidas. E isso que ele traz é verdade, realmente. O time que é campeão, ele não vai vencer todos os jogos, não vai acontecer, sempre vai haver uma dificuldade, isso é claro e é nítido. A grande questão é que o modelo do Roger, ele é um modelo que usa muito a figura dos corredores, né? Muita figura do Bryan Aguirre, muita figura do Bernabei, principalmente a figura do Bernabei. Utiliza um modelo com um ponta ou dois, no caso, como foi o Clássico Grenal. Só que no segundo tempo ele mudou o modelo. E a partir do momento que ele muda esse modelo de jogar, é quando o Inter melhora. Ele passa a fazer uma linha de três jogadores, coloca o Fernando como zagueiro, abre bem os laterais para ser uma espécie de pontas, e aí a partir disso dá o corredor para eles. Os dois meias pontas que entraram, que é o Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, com características diferentes, não passam a ser mais pontas, mas sim meias que jogam de maneira interna, e aí abre o corredor tanto para Brian quanto para Bernabei, dá uma liberdade maior para a figura do Alan Patrick, centraliza um pouco mais a figura do Ener Valencia, coloca o Ronaldo, que entra inclusive melhor que o Bruno Henrique, e a partir daí o Inter melhora no jogo, consegue empatar, poderia ter até virado o Clássico Grenal caso fosse um pouco mais feliz em algumas oportunidades. E esse modelo, ele já tinha sido colocado em prática
também no segundo tempo contra o Palmeiras, principalmente depois que o Inter acaba tomando gol. E esse modelo também dá certo contra o Palmeiras, tanto que o Inter cria duas situações claríssimas de gols com o Ener Valencia e o Inter acaba perdendo essas duas chances claras de gol. Mas a situação que a gente tem que colocar neste momento é que o Roger ele tem variações, ele não tem um modelo, um estilo de jogo. Ele tem o estilo base, que é o estilo que a gente já conhece, no 4-2-3-1, utilizando dois pontas, né, tendo a figura de dois jogadores mais centrais, com o Alan Patrick um pouco mais centralizado, abrindo o Bernabé, às vezes segurando, né, um pouco o Brian Aguirre, às vezes deixando e liberando o próprio Fernando, mas a gente sabe que ele também tem essa variação, colocando o Fernando dentro de uma linha de três zagueiros, liberando os laterais para serem jogadores de corredor. E essa é uma outra variação que vem dando certo e é uma variação que, por exemplo, ele utilizou contra o Bahia, utilizou contra o próprio Flamengo e o Inter conseguiu resultados interessantes fora de casa, empatou o jogo na Fonte Nova, que era mais difícil nessa Libertadores, por 1-1 contra o Flamengo. O Inter consegue também o próprio empate dentro do Maracanã. E dentro do bastidor tem essa leitura, que o Roger ele pode não ter todas as soluções, até porque nenhum treinador tem todas as soluções, mas ele já encontrou um outro modelo dentro do modelo que ele já joga, que está um pouco batido, que já está um pouco, daqui a pouco, fácil de ser feita uma leitura, né, um plano de jogo em cima de marcação, e até para acabar, não digo que atrapalhando o Inter, mas tirando todas as possibilidades de chance clara. Então, dentro do bastidor, o Inter ainda tem uma certa tranquilidade quanto a isso. Uma outra informação também que a gente pode tratar como uma notícia muito boa é que já na partida agora de terça-feira contra o Nacional de Montevidéu, Vitor Gabriel será titular. E isso vai trazer não só defensivamente, mas ofensivamente uma melhora produtiva do Inter, porque o Vitor Gabriel também era uma figura participativa na nossa construção. Então o Inter trata essa notícia, essa volta do Vitor Gabriel, até com uma notícia que eu poderia dizer que seria espetacular. E outra situação que eu quero te falar também é sobre pontas, né? Porque a gente tem jogadores que têm contrato terminando na metade desse ano, uns que a gente nem leva tanto em consideração, como Nathan Santos e Agustin Rogel, mas tem, por exemplo, a figura por parte do Vitinho, que é um jogador que teve uma queda de rendimento importante nos últimos jogos. Para mim, hoje é reserva desse time do Inter. E com a lesão do Carboneiro, hoje o Inter só tem o Wesley como ponta. Gabriel Carvalho, Bruno Tabata são jogadores que, como eu expliquei anteriormente, são meia pontas. A figura do Gustavo Prado não está sendo relacionada. E a partir desse momento, existem nomes do mercado que faria sentido daqui a pouco o Inter contratar. O Enio do Juventude foi um jogador que jogou muito bem. O Batalha do Juventude colombiano, jogador de posição física, de boa finalização, de velocidade. Às vezes tem uma tomada de decisão muito ruim. Tecnicamente também não é o melhor jogador, mas é um jogador interessante daqui a pouco para segundo tempo, mas principalmente o Enio, jogadores de 1 para 1, de vitória pessoal. Hoje no banco de reservas contra o Grêmio, tu não via, por exemplo, um jogador de vitória pessoal. Tu lembrava muito do Carboneiro, que era aquele jogador que entrava, mudava a história do jogo, inflamava. E como o Carboneiro hoje ele tá machucado, tu acaba não tendo essa figura. E é isso que o Inter pode mudar agora para essa janela de meio do ano. A gente já tem informação que o Inter vai atrás de um camisa 8, de um segundo volante, porque o Inter não tem uma confiança total em cima do Bruno Henrique, que muitas vezes acaba ficando sumido do jogo, e por causa desse motivo, o Inter sim pensa em uma outra possibilidade, um outro jogador, né, de construção de meio campo para fazer parceria com o Fernando. Até porque o Thiago Maia também o Inter não tem uma segurança, já que é um jogador que não tá jogando bem. Então esse é um bastidor importante também que eu tinha para te trazer, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais. Valeu, falou e foi!